em oração, em comunhão com Deus, para suportar, né, aleluia, as adversidades na vida e vencer pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue que Ele derramou, irmão, por cada um de nós, amém? Irmão, vamos ficar de pé, fazer um minuto de oração, para nós receber, né, irmão, pastor Rogério, aleluia, que há de trazer a mensagem de hoje, amém, da parte de Deus, né, aleluia, para os nossos corações, amém? Amado Deus de misericórdia e poder, a Ti agradecemos, meu Pai, pelas maravilhas, meu Pai, que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Não olha, meu Pai, para nossas falhas, mas usa de misericórdia, Pai, para com o Teu povo. Abençoa o Teu servo, o pastor Rogério. Usa o Teu servo poderosamente, grandemente na palavra, conforme a vontade do Teu Espírito Santo. É o que pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Vamos receber o pastor, irmão. Pastor, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pai amado, aleluia. Espírito Santo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Posso aceitar, irmãos, em nome de Jesus. Pai eterno. E quem trouxe suas Bíblias, abra ela na segunda epístola de Coríntios, no seu capítulo 13, versículo 8. Segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 13, versículo 8. Se achou Gálatas, volta para trás. Se achou Atos dos Apóstolos, continua em frente. Espírito Santo, Depois de aleluia, Romanos. Deus. Segunda Coríntios, porque tem 1 Coríntios, né? 2 Coríntios no seu capítulo 13, versículo 8. Amém. 2 Coríntios, ou segunda epístola, porque é carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Amém. Em nome de Jesus, Amém. vamos ouvir a doutrina do Senhor. Doutrina, ensinamento. É um Aleluia, aprendizado Deus. para todos nós. Santo Deus, aleluia, Pai. Para que a gente venha entender e compreender melhor a palavra de A Deus. Deus fiel, aleluia. Então será uma mensagem mais expositiva, ou seja, de ler o texto, expor o texto e explicar o texto. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele diz assim, na palavra do Senhor: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Amados, a minha temática da palavra do Senhor, da Santo Deus, doutrina, aleluia, Pai. a minha temática é Glória a Deus. conhecer as verdades do Evangelho Aleluia, Pai. e do cristianismo. Ou seja, nós como Igreja de Cristo precisamos conhecer as verdades do Evangelho Pai Santo, e do aleluia. cristianismo. Então, o tema dessa doutrina é que precisamos conhecer a verdade do Evangelho Pai Santo, e do cristianismo. aleluia, Deus. Aleluia. Obviamente que não vai dar para falar tudo, né, sobre a verdade do Evangelho e a verdade do cristianismo. Eu vou estar dividindo em duas partes. Pai poderoso, aleluia. Possa ser que eu nem termine a primeira parte, a verdade do Evangelho, mas em outra ocasião, em outra oportunidade, eu trago essa
doutrina novamente. Glória a Deus. Amados, como diz a epístola de 2 Coríntios, no seu capítulo 13, versículo 8, Paulo aborda que nada podemos contra a verdade, não somente em Aleluia, favor Deus eterno. da verdade. Amém, Deus. Mas primeiramente, vamos entender o que é verdade. Amados, verdade é algo ou aquilo que não é absoluto. Ou seja, não tem meias verdade. Ou seja, a verdade ela se define como absoluto. Pai Santo. Aleluia. Aceitando ou gostando ou não, é verdade. A verdade, Glória a Deus. ela é Aleluia. relevante e absoluta. Absoluto tem alguns paradigmas, alguns acréscimos que às vezes não pode comprovar se é verdade ou se realmente é uma realidade com provas concludentes, ou seja, com provas científicas. Mas a verdade saindo do campo acadêmico, mas a literatura da epístola de Paulo, referindo que nada podemos contra a verdade, Pai Santo, aleluia. a não ser somente em favor da verdade. Ou seja, a verdade do Evangelho, a verdade do cristianismo. Precisamos conhecer algumas verdades do Evangelho, da palavra de Deus. Glória a Deus. Só que, meus amados irmãos, esta verdade, perante a palavra de Deus, não está só condicionada na informação e do conhecimento, Pai amado, aleluia. da ênfase da palavra verdade, porque vai além de uma simples palavra, verdade. Essa verdade, ela é uma realidade do Evangelho com provas concludentes. Ou seja, quando Jesus em João 8,32 ele diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai Santo, aleluia. E aí, se a gente for meditar, quem é essa verdade que liberta? Qual é essa verdade que Jesus se refere no texto de João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai Santo, aleluia. Se você continuar lendo o texto de João, no seu capítulo 8, quando você desce para o versículo 36, Jesus conclui que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia a Deus. Então a chave desta verdade que Jesus se refere, quando ele conclui no versículo 36, João 8,36, Santo, se o aleluia. Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa verdade não é só literal. Pai eterno, Essa aleluia. mesma verdade que o apóstolo Paulo se refere, de 2 Coríntios 13:8, que a gente não pode ir contra a verdade a não ser em favor da verdade. Essa verdade é uma pessoa. Glória a Deus. E essa pessoa se refere a Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Jesus Cristo é a verdade absoluta.
Tá? Santo, aleluia. Glória a Deus. E essa verdade que eu e você precisamos conhecer e precisamos viver. Aleluia, Pai. Porque antes de Jesus ser crucificado, quando Jesus é preso pelo soldado romano e é levado até Pilatos, Pai eterno. no Evangelho de João, no seu capítulo 18, versículo 37, Pilatos, ele interroga Jesus perguntando: tu és o rei dos judeus? E aí Jesus responde: tu dizes, mas foi para isto que eu nasci e vim a este mundo, para testemunhar da verdade. Pai eterno, E aleluia. todos aqueles que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos, perante a resposta de Jesus, meio sem que compreender, aí Pilatos faz mais uma pergunta, mas essa pergunta ela é interrogativa. Na continuação do texto do Evangelho de João, capítulo 18, no versículo 38, Pilatos pergunta interrogativa: o que é verdade? Pilatos perguntou interrogando para Jesus: o que é verdade? Aleluia, Deus. E aí Jesus não tem resposta de Jesus sobre isso. Se você ler o capítulo 18 do Evangelho de João, os versículos 37 e o versículo 38, quando Pilatos interroga, perguntando mais uma vez: mas o que é verdade? Jesus fica calado, Jesus fica mudo, não tem continuação da resposta de Jesus. E por que não tem? A revelação é muito clara. Jesus fica mudo, não tem resposta, não tem continuação do texto, porque Pilatos está diante da verdade, e essa verdade é a pessoa de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Jesus responde, por isso que não tem continuação no texto. Mas voltando para João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36, na continuação: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus se está referindo a Ele mesmo. Ou seja, me conheça, porque se você me conhecer, eu te libertarei. Aleluias. Olha que revelação tremenda. Glória a Deus. De João 8,32. Jesus está ensinando: se eu e você conhecer Jesus, Jesus nos libertará. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. E nos libertará do que, pastor? Das garras de Satanás, das garras do pecado. Aleluia. Santo, aleluia. Porque Satanás se utiliza da força do pecado que habita em nós para nos escravizar. Vamos queimar ele, Jesus. Espírito Santo, Mas aleluia. quando nós conhecemos Jesus através da verdade, nós é liberto. Todo homem que é escravo do pecado e de Satanás, mas quando ele ouve o Evangelho, ele ouve a verdade do Evangelho, Santo ele Deus, conhece aleluia, Jesus, glória a e Deus. quando ele conhece Jesus, Pai amado, ele é liberto. amém, Deus, aleluia. Por isso que Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Amém. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Pai. Então, amado, quando Jesus chama, através do Evangelho,
da boas novas do Evangelho, da pregação do Evangelho. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, nós chamamos o pecador ao arrependimento. Aleluia. Ou seja, através da pregação do Evangelho, Jesus chama o pecador para o arrependimento. Glória a Deus. Então não tem essa, porque a desculpa do mundo, do ímpio que vive sem Deus, é que assim: quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Dessa maneira. Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Dessa maneira. Quando eu largar a minha vida devassa, bagunçada, eu vou para a igreja. Você nunca vai, irmão. Dessa maneira, Deus. Pai eterno. Porque o homem não se liberta por si mesmo. O que liberta é Jesus. Aleluia, Deus. Através da palavra. Glória a Deus. E por que o homem é liberto dos seus pecados? Através da palavra. Porque esta Bíblia aqui, como nós conhecemos, uma Bíblia sagrada, ela tem poder. Pai eterno, aleluia. E o poder que emana dessa palavra, ela liberta o homem pecador. Louvado seja Deus, aleluia, Pai. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém, Deus, aleluia. É mais afiada que a espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os maus pensamentos e as intenções do coração. Ei, Deus, aleluia. Esta é uma das verdades que precisamos conhecer do Evangelho. Glória a Deus. Que a palavra de Jesus tem poder para libertar o homem, Glória amada, aleluia, Deus. independente da vida que ele está levando. Por quê? Em 2 Pedro 2,19 diz assim: de quem o homem é vencido, do tal torna-se servo. Eu te explico. Amado, se o homem é escravizado pela bebida, ele é servo da bebida. Dessa maneira, Jesus. Se ele é preso à prostituição, ele é servo da prostituição. Glória a Deus. Se ele é preso às drogas ilícitas, ele é servo das drogas. E assim sucessivamente. Glória a Deus. Tudo aquilo que domina o homem para o mal, para o erro, para o ruim, ele se torna escravo. Dessa maneira, Deus. Espírito Santo. E a libertação está na pessoa de Jesus Cristo, através da sua palavra, Aleluia, do seu Deus. Evangelho. A verdade do Evangelho que nós pregamos para o ímpio pecador. Ou seja, pregamos o Evangelho para chamar o pecador ao arrependimento. Então o Evangelho, ele chama, Deus chama do jeito que você está, cheirando tudo, fumando tudo, bebendo tudo, Santo de Deus. ele chama. Mas quando o pecador se arrepende Pai amado. e confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí ele passa a conhecer a Jesus através da sua palavra, ele entende o Evangelho, ele compreende o cristianismo, e aí ele toma a decisão de se batizar, descer nas águas, sepultar o velho homem, a velha mulher, Aleluia, e Deus. ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas para isso, o Evangelho chama o pecador ao arrependimento, e ele vem. E aí ele aprende a doutrina da palavra do Senhor. E quando ele aprende a doutrina da palavra do Senhor, quando ele conhece as verdades do Evangelho através da palavra, ele compreende o que é o Evangelho. Pai amado. Ele entende o que é o cristianismo. E aí ele decide: quero seguir a Cristo. Quando ele decide descer as águas batismais. Pai santo, aleluia. E quando ele desce as águas, ele é sepultado. Só que é espiritualmente. Ou seja, quando você emerge as águas, Aleluia, Deus. você está sepultando o velho eu, a velha criatura. Glória a Deus. Quando você sai das águas,
Espiritualmente você nasce de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, agora eu vou passar a viver conforme as doutrinas da palavra do Senhor. Amém. Eu vou passar a viver a minha vida conforme os ensinamentos do Evangelho e do cristianismo. Amém, Jesus. Mas para isso precisamos pregar o Evangelho e conhecer as verdades do Evangelho, para que a gente compreenda o que é o Evangelho, Pai amado, aleluia. para que a gente entenda o que é o cristianismo e passamos a seguir a Cristo. É fácil, pastor? Não. A nossa irmã no começo do culto deu um testemunho Amém, Jesus. que apesar das adversidades que enfrentamos, Santo Deus. ela tomou a decisão de seguir a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que o cristão tem que aprender. Glória a Deus. Independente das lutas, independente das dificuldades, independente das tribulações da vida, precisamos seguir em frente. Pai amado, aleluia. Não foi fácil para Jesus, porque se fosse, irmão, ele não seria preso, açoitado, crucificado no madeiro. Deus, aleluia. E os discípulos, Espírito Santo. alguns os mesmos destinos. É Deus pelo passo. E aí chega a nossa vez, é o mar de rosa. Toda honra e toda glória. Não. Santo Deus, aleluia, Pai. A verdade do Evangelho que precisamos conhecer é que a vida cristã não é um mar de rosas, não tem atalho, não tem receita mágica. O caminho, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, são palavras de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus, ele diz: entrai pela porta estreita, apertado é o caminho, que conduz à salvação, mas são poucos que encontram. Mas como é larga a porta, amplo é o caminho que leva à perdição, mas são muitos que entram por ela. Por quê? Porque muitos vêm para o Evangelho para poder subir na vida. Muitos querem seguir a Cristo Santo Deus. para ser bem sucedido na vida. Muitos querem enfatizar o reino de Deus como sucesso pessoal ou profissional, ou enriquecimento ilícito. Como nosso pastor Henrique disse aqui, né, que alguns querem usar o Evangelho, né, abrir a igreja, para encher a igreja, para poder lucrar os dízimos e as ofertas dos irmãos. Ou seja, não visa reino, não visa alma, não visa salvação. Evangelho é reino de Deus. Reino de Deus é vidas, vidas transformadas, vidas que vieram para o arrependimento, vidas que aprenderam a se relacionar com Jesus, vida que um dia Jesus voltará e buscará aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma das verdades do Evangelho. Mas muitos, né, deturpam a verdade do Evangelho. Amados, voltando sobre a verdade, essa verdade é a pessoa de Jesus. É que na verdade Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é o único Deus e a vida eterna. Aleluia a Deus. Guarde isso no seu coração. Entre tantas e tantas religiões, denominações, congregações, Jesus Cristo é o único Deus e a vida eterna. Se Jesus é o único Deus e a vida eterna, significa que Jesus criou
todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20, Paulo enfatiza isso. Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre dos mortos, para que tudo tenha sua supremacia. E foi do agrado de Deus que nele habitasse corporalmente toda a plenitude da divindade, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aí eu te pergunto, quem que foi que derramou seu sangue na cruz? Jesus. Glória a Deus. Quando Paulo diz em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, ele está se referindo ao Filho de Deus, Jesus, que esteve aqui nessa terra. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você ler João 14,8, quando Felipe faz uma pergunta boba para Jesus, Felipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E aí Jesus o adverte: Felipe, quanto tempo estou convosco, e tu me diz, me mostra o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Por que primogênito? O que significa primogênito? O primeiro, o único. Aleluia. Que não tem começo e nem fim. Aleluia, Pai. Jesus, por isso que ele é Deus. Por que o primeiro, o único, que não tem nem começo e nem fim? Porque se tiver um começo e se tiver um fim, é o próprio Deus. Amém, glória a Deus. Apocalipse capítulo 1:8 diz assim: olha, eu sou o Alfa e o Ômega, Glória a Deus. o que era, o que é, o que há de vir, o Deus todo poderoso. Amém, Deus. Então Jesus é o princípio de todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Glória a Deus. Mais uma prova que Jesus é o único Deus da vida eterna, que Jesus criou todas as coisas. Evangelho de João capítulo 1, os 3 primeiros versículos: que no princípio aquele que era a palavra estava com Deus, ele era Deus, e ele estava com Deus desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existiria sido feito. Da maneira disso. João 1,10: aquele que era a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. João capítulo 1, versículo 14: aquele que era a palavra se fez carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, Deus. Aleluia. Para você ver que a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade é a pessoa de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Por que que ele é a cabeça do corpo que é a igreja? Porque a igreja, ela é constituída por muitos membros, e esses membros formam um único corpo. De 1 Coríntios 12:20, somos muitos membros, mas formamos um único corpo. Em 1 Coríntios 12:27 diz que este corpo que é formado por muitos membros, Cristo é a cabeça. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E olha que em Cristo toda a plenitude da divindade habita nele.
Colossenses 2, versículos 9 e 10. Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A palavra plenitude significa inteiro e completo. Se a palavra plenitude significa inteiro e completo, em Jesus Cristo se completa todas as coisas no Evangelho. Ou seja, perdão de pecados em Jesus Cristo, batismo nas águas em Jesus Cristo, a pregação do Evangelho em Jesus Cristo, o ensinamento do cristianismo através da palavra em Jesus Cristo, relacionamento com o Espírito Santo em Jesus Cristo, salvação de vida eterna em Jesus Cristo e ressurreição em Jesus Cristo. Ou seja, todo o Evangelho, o cristianismo se completa na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o único Deus e a vida eterna. E mostra a prova concreta que Jesus Cristo é a verdade, é o único Deus e a vida eterna. A epístola de João no seu capítulo 5, versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. João diz assim: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então essa é uma das verdades absolutas, que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, é Salvador e Ele é a verdade. Glória a Deus. A verdade de João 14,6. Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma verdade absoluta. Sabe por que é uma verdade absoluta? Porque Jesus, Ele não só declara, Ele afirma. Ó, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, Ele afirma dele mesmo. A verdade, ou seja, Ele conclui. Ou seja, não há verdade a não ser nele. Não há outro caminho a ser seguido a não ser em Jesus. Amém, aleluia. E não é só o Novo Testamento, não. Porque se João 14,6 está dizendo, Jesus declara: ó, eu sou. É o mesmo eu sou desde o princípio. Lembra que eu disse que Apocalipse 1,8, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega se refere ao princípio e o fim. Esse eu sou, Jesus, é desde o princípio. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Quando Moisés está diante de Deus, e Deus ordena a Moisés ir diante aos israelitas para dizer que o eu sou o enviou. E aí Moisés fala assim para Deus: mas Senhor, quando eu estiver diante dos israelitas e eu disser que o eu sou te enviou, e ele perguntar o seu nome, o que eu direi? Êxodo 13, versículo 14, Deus responde para Moisés: ó, diz que o eu sou o enviou. Então Jesus é o único Deus e a vida eterna. Jesus está desde o princípio, desde Gênesis, do começo ao fim da Bíblia. O eu sou. Amém, Deus. Quer mais? No Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 56 até o 58, Jesus declara perante os judeus religiosos daquela época, a elite dos fariseus, os saduceus. Sabe o que Jesus declara para eles? Jesus, ele se refere que
Abraão viu o dia dele e se alegrou. Glória a Deus. E como os judeus conhecem a Torá, o livro do judaísmo, eles questionaram Jesus. Você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Aí João 8:58, Jesus dá um nó na mente deles, dizendo: olha, em verdade eu vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Amém. Glória a Deus. A elite religiosa se enfureceu. Pegaram até pedra para apedrejar Jesus perante essa declaração. Um homem como carne e osso, porque Jesus veio a esse mundo carne e osso. Ele era Deus, mas também em forma humana, para dar o exemplo. Aleluia a Deus. Os judeus que conheciam as Escrituras, mas eles conheciam o pé da lei, eles não tinham entendimento, eles não eram libertos. Por isso que eles questionavam: você não tem nem 50 anos, como que você viu Abraão? Quantos e quantos anos tinha passado a época de Abraão até Jesus? É loucura para os judeus. Mas Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, ou seja, Jesus é a verdade que devemos seguir, Jesus é o caminho que devemos trilhar, Jesus é o único que pode dar vida eterna. Amém. Glória a Santo Deus. Deus, aleluia, Pai. A vida nessa terra é passageira, Da maneira. mas para quem crê em Jesus Glória a Deus. não morrerá eternamente. Amém. Vai Glória a amar. Deus. Sabe por quê? Aleluia. É uma das verdades do Evangelho. A religião tenta imitar, né? Que tem a crença e a doutrina da reencarnação. Para quem são espíritas, eles creem na doutrina da reencarnação. O que é a reencarnação, pastor? Reencarnação é morrer e encarnar novamente. Ou seja, a doutrina da reencarnação, primeiro você morre, para depois você reencarnar. Ou seja, é sucessão de um espírito de uma só vida. Para que haja doutrina da reencarnação, você precisa morrer. Quando você morre, você reencarna. Mas o que dá nó é que a doutrina da reencarnação, você não ressuscita no mesmo corpo. Você ressuscita no corpo de um animal, de um inseto, ou qualquer outra coisa. E eles se utilizam da Bíblia, deturpando a verdade. Por quê? Porque eles usam o texto de João capítulo 1, versículo 21. Porque interrogaram João Batista: tu é Elias? Perguntaram para João Batista. E João Batista disse: eu não sou Elias. E eles perguntaram mais uma vez: diz se você é Elias. E João Batista afirma: não sou. Por quê? Como eu disse, a doutrina da reencarnação precisa haver morte. Morte reencarna. Sucessão de um espírito de uma só vida. Ou seja, o seu espírito reencarna em qualquer outra coisa. Só que pela Bíblia, vou te dar 2 versículos para quebrar a doutrina da reencarnação e dos espíritas, concluindo que a palavra de Deus é a verdade. Primeiro, se a doutrina da reencarnação precisa haver morte para reencarnar, sucessão de espírito na sua vida, o corpo morre, mas o espírito reencarna. Para que João Batista seja a reencarnação de Elias, o profeta, Elias tinha que ter morrido. Só que a Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que o profeta Elias foi trasladado ao céu numa carruagem de fogo. Quebrou a primeira doutrina. A Bíblia é a verdade. Segundo, Hebreus 9, 27 diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Ou seja, quem já se foi não pode voltar. Quem morrer nessa terra não volta.
só vai voltar quando Cristo buscar a sua igreja. Por isso que Jesus deu o exemplo na cruz, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes dele ressuscitar, lembra do ensinamento dele? João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E no 26 ele conclui, se aqueles que vivem e creem em mim, não morrerá eternamente. Aleluia. Então Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. A revelação é que quando Jesus morre na cruz, ele vai para o confronto da morte, para estabelecer quem tem mais poder. Aleluia a Deus. E Jesus vence a morte, porque ele ressuscita ao terceiro dia. E se ele ressuscita ao terceiro dia, ele tem poder de dar vida eterna. Amém. Glória a Deus. Esse é o poderoso. Glória a Deus. Mas eu e você precisa crer na palavra. Amém, Deus. Que está escrito aqui, ó, na palavra. João 8,51. Jesus diz: em verdade vos digo, quem obedece a minha palavra jamais verá morte. Santo Deus. Aleluia, Pai. É mais forte ainda. Então Jesus, para estabelecer as verdades do Evangelho, ele morre na cruz, ele vai para o confronto da morte, para estabelecer quem tem mais poder. Aleluia. Ou seja, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Sou eu que vivo e fui morto, mas agora estou vivo e vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Da maneira, Jesus. Aleluia a Deus. Jesus morre e ressuscita. Pai amado, aleluia. Por isso que Apocalipse 1,5 diz que ele é o primogênito dentre os mortos. O que significa isso? É o primeiro homem na terra a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Eita, glória a Deus. Glória a Porque Deus. quando Jesus ressuscita da morte, Glória ao nome ele de fica Deus. 40 dias. Depois dos Glória 40 ao nome de dias, Jesus. ele é ascensado aos céus Aleluia a Deus. e sentou à destra do Pai. E hoje intercede por nós, a igreja. Isso aí é Ele é o nosso intercessor, irmãos. Pai amado, aleluia. É por isso que os nossos recursos dependem dele. É por isso que a nossa força vem dele. É por isso que o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Glória a fez o Deus. céu e a terra. É por isso que o Salmo 23, versículo 1 diz que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. É por isso que Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Santo Deus. Aleluia. É por isso que Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades. Amém, Deus. Pai eterno. É por isso que aquilo que nós precisamos, almejamos, vamos de joelho perante Jesus Glória a Deus. e clamamos, eterno, pedimos, aleluia. apresentamos as nossas súplicas. Porque Jesus, ele supre nossas necessidades. Amém. Glória Pai a amado, Deus. aleluia. Mas também precisamos aprender um princípio. É, Deus. Qual é esse princípio, pastor? Não pode inverter. É princípio. Aprenda e entenda. Deus criou leis, estabeleceu princípios e ordenou mandamento. Pai amado, aleluia. Deus criou lei, estabeleceu princípio e ordenou mandamento. Onde está isso, pastor? Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É só não inverter. É só colocar Jesus em primeiro lugar. É só priorizar Jesus em primeiro lugar. É só nós continuar buscando Jesus através da leitura da palavra, através da oração, e estar aqui no culto de hoje, de terça-feira.
Que a maioria não quer vir. Pai amado, aleluia. Mas aqueles que querem Jesus, aqueles que querem estar mais próximo de Deus, faz o esforço para vir. Aleluia. Aleluia. Fácil não é, irmão? É um poder de decisão. Aleluia. Porque quando Jesus está dizendo, ó, Mateus 6,33, ó, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar? Indica desejo. Buscar indica desejo e vontade. Então você só vai buscar Deus se você o desejar. Se você tiver vontade de conhecer. É uma verdade, irmão. Quando você quer algo particular seu, você não corre atrás? Maneira, Deus. Com Deus é a mesma coisa. Aleluia. Quem quer Jesus na vida, o busca. Lendo a palavra, orando e vindo para os cultos. É simples assim. Pai Santo, aleluia. Precisa de faculdade, seminário, essas coisas não. Esquece isso aí. Ora na sua casa, fala com Deus. É pela fé. Fé não se vê. Fé se crê e obedece. Ou seja, a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pai amado, aleluia. Não vai pensando que você vai ouvir Deus igual você ouve a minha voz, não. Ouve a sua voz. Deus pode até falar assim, mas é a fé, irmão. É uma convicção. Você tem que entender porque você está aqui hoje, ouvindo essa palavra. Você tem que entender a quem você entregou a sua vida. Porque, irmão, para e pensa aí. Se a gente não entender e não compreender a quem nós entregamos a nossa vida e nós buscamos, é loucura. É forte. Bendito Por isso que nós temos que conhecer as verdades do Evangelho. Porque muitas pessoas vêm para o Evangelho por emoção. Pensam que a vida vai mudar só materialmente e financeiramente. E aí muitas das coisas não mudam e abandona Deus. Da maneira, Aleluia, Jesus. Pai eterno, aleluia. Pastor Henrique citou a passagem do menino que conhecia a lei, mas Jesus conhecia no íntimo do seu coração. Falta uma coisa só. Pega tudo que você possui, vende Deus pobre e siga-me. Ih, irmão, acabou com o menino. Da maneira, Jesus. Ele obedecia a lei à risca. Mas quando ele interroga Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí sim. Obedeça os mandamentos. Isso aí eu faço desde pequeno. Isso aí desde pequeno eu faço. Mas Jesus conhece o coração, irmão. Sabe por que Jesus conhece o coração? Salmo 33, versículo 15. Ele formou o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Aí Jesus olha no íntimo. E aí Jesus fala, ó, pega tudo que você possui, toda essa riqueza, vende, distribui ao pobre e siga. E aí acabou com ele. Aí detonou ele, irmão. Por quê? Porque o coração dele ainda era materialista. Sabe por que muitos abandonam o Evangelho? Porque o coração ainda é materialista. Você está entendendo? Olha a ordem. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mas os irmãos estão invertendo a ordem. Primeiro as bênçãos, depois Jesus. Jesus não ensina isso. Primeiro Jesus, depois as bênçãos é acrescentar. Amém? Até aqui, outra oportunidade, nós continua. Amém, glória As verdades que nós precisamos conhecer do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vou orar, vou encerrar e vou dar a bênção apostólica. Pai amado, aleluia. Louvado Amém? seja Deus. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por essa